Bom dia, amigos. Joel Machado, nosso canal Wake Up My Friends. E essa noite, estava num sobreaviso à distância, ainda bem, por Zeus, não teve nenhuma ocorrência à noite ao qual o delegado poderia ter me acionado pelo celular, Mas é aquele sono atribulado, Aquele sono que você não consegue descansar, Mas ainda assim eu tive um sonho, Um sonho sobre o trabalho, O trabalho do homem, o quanto por séculos e milênios, nós homens somos cobrados e também esse universo, Esse universo das mulheres que não conseguem compreender, Não conseguem compreender essa racionalidade masculina, Não consegue compreender. É o que eu observo, Eu, quando tinha 39 anos, tive um namoro. Eu sempre fui um cara, assim, mais introspectivo, introvertido e tímido demais. Então, tive poucos namoros, E eu percebia que quando eu estava calado, essa minha namorada, a qual era policial, ela sempre o que você está pensando, tal, pô? E na maioria da cabeça das mulheres, elas sempre acham que você está pensando em outra mulher, E elas não conseguem perceber que muitas vezes nós homens, Essa dor, esse sofrimento, a gente não pode extravasar, É uma coisa que a gente tem que manter secretamente, Em nós. A gente não pode extravasar, porque quando o homem ele extravasa, as suas emoções e os seus sentimentos, ele pode ser achincalhado, Pode as pessoas, principalmente as mulheres, achar que aquele homem, ele é um fraco, A gente não pode ter essa fraqueza, diária, E somos cobrados incessantemente pela sociedade. Eu percebo, amigos meus que são policiais, assim como eu, investigadores, Essa cobrança que existe, Aqueles que são casados, essa cobrança incessante que existe das mulheres, As benditas esposinhas, Querendo saber o horário que o cara vai chegar, Muitas vezes o cara está trabalhando e a pessoa desconfia se ele está trabalhando mesmo ou não, O homem se desdobrando, para poder dar um conforto, melhor à sua esposa e aos seus filhos, e sendo questionado por que trabalha tanto, por que não tem tempo para ela, São comportamentos assim
que eu vislumbro, né, nas mulheres. Não tenho nada contra as mulheres, porque estou aqui, né, um homem com mais de meio século que, no caso, as mulheres antigas, né, os partos naturais, você era escarrado pelo canal vaginal, né? Você era expurgado, mesmo que a sua contra-vontade, você era expurgado pelo canal vaginal, né? E aqui estou, né? Um homem de mais de meio século, né? Sofrendo com as agruras do tempo, né? E tenho essa resiliência, né? Essa força, essa garra, essa gana de me constituir forte, né? Porque é preciso, né? É preciso para que eu suporte, né? Todas essas adversidades, né? Do tempo e o espaço, né? O homem ele criou, né? Criou horas, minutos, segundos, milésimos de segundo, né? Dia, semana, meses, anos. Mas, se a gente analisar o tempo e o espaço, ele é imutável. Ele é imutável. Os únicos que sofrem mutabilidade, né? Somos nós, animais racionais, os animais irracionais e a própria natureza, a flora, né? Mas o tempo e o espaço são imutáveis. E tudo que foi criado pelo homem, né, é simplesmente para nos escravizar. Simplesmente é para nos escravizar, tal, pô. E eu mesmo, dentro do meu trabalho policial, eu já falei em vídeos anteriores aí que eu me considero um escravo do povo, um escravo do Estado, como funcionário público que eu sou, e um escravo do sistema, né? Desse mundo matrixniano que a gente vive aí, esse mundo de loucura, né? De loucura, de consumismo, né? De comprar coisas que você não precisa. E aí, voltando, né, aos relacionamentos, né? Eu não tenho relacionamento com ninguém porque eu entendi que isso não é saudável para mim, corporalmente e mentalmente falando, né? Que isso vai sim afetar minha consciência. Eu não vou poder ter uma lucidez plena, eu não vou poder ser a maior parte do meu tempo eu mesmo. E eu não quero ter que me adequar a outra pessoa. Mas o que eu observo em outros relacionamentos é que o homem, ele sim, é água, viu? Não é bebida. E se fosse também, eu estou na minha casa, foda-se, né? Já fiquei, né, nessa vigília noturna, né? Esperando para saber se eu ia ser chamado ou não. Foi um sono atribulado e então é água, beleza? E aí é o que eu vejo no relacionamento entre os casais. Não é uma coisa saudável. O homem, para manter equilibrado o relacionamento, seja um casamento, um namoro, ou se está naquela fase transitória, né, que eu diria que é uma fase de grande loucura, né, psíquica, masculina, né, dessa tradição idiota que existe, né, tradição essa pautada pela Máter, né, pela grande matriarca das religiões chamada catolicismo. Então,
Pode ser que eu me pareça repetitivo, mas a Igreja Católica e o seu catolicismo está aí, né? Para embrutecer e emburrecer, né, a humanidade, homens e mulheres, né? Crianças, pré-adolescentes, adolescentes, adultos jovens, né? Está aí. Então, quando está naquela frase transitória, né, entre o noivado e o casamento, né, eu diria que é uma grande loucura psíquica masculina, né? Uma grande loucura, porque é o que eu já falei em vídeos antigos. Só o homem ele acredita nessa devaneio, né? Chamado amor e paixão. Só o homem acredita só. E o homem, essa relação, né? Assim eu vejo tal, essa relação entre homem e mulher, para o homem só sobra o ônus tal. O homem, ele continua por milênios tal, continua a ser o que tal? O provedor para a sua mulher e seus filhos, é um cara utilitarista à sua mulher e aos seus filhos, e é servilista à mulher, aos seus filhos e ao sistema, a essa engenharia social, né? Dessa grande roda, essa grande engrenagem chamada capitalismo. Refutem depois nos comentários se achar que eu estou defecando pela boca, tá? Mas é o meu entendimento, é a minha experiência de anos de observações, de contemplações e percepções essas que me geraram esse pensamento global, filosófico empírico. Empírico por quê? Através das minhas próprias experiências, que eu me lancei ao cosmos, ao universo e tal. Então, o homem, o valor dele é ínfimo, tá bom? E o que eu vejo dentro da sociedade, vamos falar aqui dentro da sociedade brasileira, então, as leis hoje em dia, todo dia sai uma lei pró-mulher. Uma lei pró-mulher. Então, o que eu enxergo? Talvez vocês perguntem, Joel, o que você vê? O que eu vejo, eu vislumbro, é que o país brasileiro, né, esse país ao qual nós não pedimos, né, homens e mulheres para nascer, é que é o país mais misandrista do planeta. E o que gera tal? Gera uma apartheid de gênero. Porque o homem, hoje em dia, tudo é passível de ele arranjar uma prisão, seja numa delegacia de defesa da mulher, seja numa delegacia comum, né? Qualquer relacionamento pode gerar em desfavor ao homem uma medida protetiva. Você tem a sua casa, o seu apartamento que você comprou, né, suando praticamente sangue, né, sangue e lágrimas, também de sangue do seu corpo, né, do seu dia a dia de esforço. E aí essa mulher alega uma violência, né? Uma violência, entre aspas, uma violência psicológica, né?
nem precisa ser uma falácia de uma agressão, e você tem que sair da sua casa para pessoa, para aquela mulher ficar habitando a sua casa. Se ela alegar essa violência psicológica por um bom tempo, você pode ficar 2, 4, 5, 6 anos ou mais sem a sua casa. E o pior, né? Ela pode estar de conluio com outro homem e botar um homem dentro da tua casa. Agora vocês imaginem, amigos, você ter que ver uma cena dessa, né? Uma mulher, a sua ex-mulher, e um homem estranho dentro da tua casa, desfrutando do espaço, né? Do teu espaço, do teu mundo, né? Do teu mundo. No Código Civil existe essa expressão, asilo inviolável, né? Asilo inviolável, é chamado de casa. E essas duas pessoas, né? Macomunadas contra você, né? Nessa conspiração, né? Demoníaca, apesar do nosso canal ser de ateus e ateias, e você vê essas pessoas dentro da sua casa. Então, relacionamento hoje em dia não tem condições, e leis, né? Para serem promulgadas no Congresso, a toque de caixa, todo dia. Todo dia. Vocês podem pesquisar aí. Você vai falar, pô, João, como é que você sabe disso? Você é um homem que guilhotinou os meios de comunicação da sua vida, né? Há exatos 25 anos. Você não vê TV, não vê rádio, não lê jornais, revistas, mas eu me lanço, né? Ainda contra a minha vontade, mas eu me lanço ao exterior tal, e observo as pessoas, né? Eu observo, eu não me furto quando a pessoa, essa interpessoalidade, né? E as pessoas vêm conversar comigo, muitas vezes essas conversas me geram aprendizado, e esse aprendizado eu passo para vocês, né? Fruto dessas minhas experiências, desse meu laboratório social, né? Que muitas vezes eu origino ali conduzo, né? A uma cena para que gere uma ação, né? Uma atitude daquela pessoa, ou a pessoa me oferta de graça. Então é muito interessante praticar isso daí. O que eu vejo entre homens e mulheres é que estamos num grande abismo, tal. E é avassalador. É aterrador o que eu vejo, tal, porque, afinal de contas, nós somos seres humanos, né? Ainda que homens, né, sejam água, né? E mulheres sejam óleo, tal. Diz que a água e o óleo não mistura, isso é verdade. Se você fizer uma experiência em casa, você pegar um copo, como este meu aqui, colocar água, metade água, 50% água, 50% óleo, você mexe, naquela mexida, ela vai ficar homogeneizada. Mas à medida que para o movimento, né, que o movimento se cessa, você vai ver que a água vai ficar separada do óleo, tá? Por quê? Porque os homens, nós somos
racionais. E as mulheres são essencialmente emocionais. O homem, ele é prático, ele não consegue ser. A emocionalidade ela é muito volátil. É como as 4 fases da Lua, né? Como as 4 fases da Lua. Cada dia está de um jeito. Cada dia está de um jeito. Outra coisa que eu observo também, as amizades masculinas, o homem, se você tem amizade, um amigo de verdade mesmo, e amigo de verdade é aquele que vai te dizer verdades, tal, que vai muitas vezes te ferir, te massacrar, te arrebentar literalmente, né? Como um upper, né? Que é um cruzado no queixo, termo este usado no boxe, que vai lhe arrebentar literalmente. E esse amigo, se ele é racional, se ele é racional e lúcido, ele sempre vai ser uma boa amizade. Mas a mulher, ela tem essa flutuação, tal, né? Eu diria que eu pelo menos enxergo assim, até por problema, né? Do estrógeno, né? Que é o hormônio que rege, né? A parte sexológica, né? Das mulheres e as regras, né? A menstruação. Eu acredito que até por isso, né? Eu pelo menos enxergo assim, que ela tem essas variações, né? Constantes, emocionais, tal. Eu observo no meu local de trabalho, tem dia que você cumprimenta a mulher, ela está sorridente e fala um negócio. Tem dia que você cumprimenta e a pessoa nem olha para tua cara, tal, pô, né? Porque está com a famosa tensão pré-menstrual, né? Que é uma coisa que desde da pré-adolescência até a idade de 45, quase 50 anos, acompanha a mulher, né? Mas é uma coisa que gera, né? Você fala, pô, é por isso que elas mesmas falam, né? Elas mesmas falam isso, tal, que mulher é tudo maluca, né, pô? Então é o que eu enxergo, amigos. É o que eu enxergo, tá? O homem, ele, nessa sociedade brasileira, nós não temos nenhum valor, tá, pô? O homem, ele só serve para ser essa massa, né, laborativa. Nós somos o verdadeiro óleo lubrificante para essa engrenagem, né? Essa engrenagem do capitalismo, né? E aí querem, né? Querem porque querem, então, incutir na cabeça dos homens, tal, né? Que o trabalho é algo honroso, né? Que você produzir, né? Produzir e produzir, né? Muito de vocês aqui do canal aqui que trabalham em empresas particulares, né? Existe, né, por parte dos chefes, né, e diretores sempre aquele gráfico da produção, né? Você produzir mais e mais, tal, né? E o tempo que você tem para você? Aí não existe. Não existe, né? Esse horário mesmo no caso eu, na polícia, 12 horas, né? Essa noite mesmo, repetindo aí o que eu já havia falado, estava de sobreaviso, né?
mais um sobreaviso à distância, qual eu fico em casa, mas não é um sono perfeito, né? Porque você sabe do compromisso, né? E o trabalho policial, ele é cheio de riscos, tal, né? Muitas vezes pode um preso de maior periculosidade pode tentar haver um resgate, né? Pode tentar haver um resgate e você acabar morrendo com a sua arma de fogo na cinta, né? Ou esse preso tentar fugir e conseguir o intento em fugir, e aí você vai estar numa facilitação dolosa aí, né? E eu, como policial, sofri uma sanção pela casa censora, pela corregedoria, e perder mais de 30 anos de serviço é a minha aposentadoria aí. Ter que me aposentar pelo valor mínimo aí que é pago pela Previdência aí, né? Hoje em dia, se não me falha a memória, o teto máximo aí é R$ 5.000. Então há todo um risco, tal. Há todo um risco. E o homem, ele é sempre cobrado. O homem é sempre cobrado, tal. Sempre, sempre. O homem, ele tem que estar firme, firme, como um vergalhão de aço, né? Usado em grandes construções aí para edificar viadutos, né? E grandes edifícios, tal. O homem não dá direito de chorar, de gemer, de gritar. Não, a gente não pode nunca expressar nossa dor e o sofrimento, tal. Não é nos dado esse direito, tal. O homem só sobra o ônus de tudo, tal. É como aquele personagem de Atlas, né? Atlas, aquele homem que carrega, né, o mundo nas costas. Tudo que há, né, nessa Matrix 3D, nessa Matrix construída, né, toda essa construtividade foi realizada pelas mãos humanas, masculinas. Todas as construções pelos 4 cantos do mundo. Pensem nisso. Europa, Ásia, Oceania e Américas. Tudo que existe foi construído pelos homens. Hidrelétricas, grandes estações de rede elétrica, usinas de processamento de urânio, estações termoelétricas, fábricas, casas, grandes edifícios, grandes navios cargueiros, submarinos, carros, caminhões, ônibus, motos. O trem mais rápido no mundo, o trem japonês, toda a tecnologia esta, a qual eu estou fazendo vídeo para vocês, essa tecnologia dos celulares, dos PCs, os computadores fixos, tudo, absolutamente tudo, os grandes gênios, Einstein, Nikola Tesla, Thomas Edison, grandes
imperadores como Alexandre de Macedônia, Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, Sócrates, Platão, Aristóteles, todos grandes homens que deixaram um grande legado. Aqui, o grande escritor José de Alencar, Álvares de Azevedo e grandes homens que existiram nesse mundo, que deixaram um legado, que perpetuaram através da sua consciência de obras célebres, né? As escolas estoicas, o cinismo, então são grandes homens que deixaram grandes feitos. Tudo que há na área de matemática, de física, química, de biologia, de história, geografia, na área de direito penal, direito processual penal, lei de execução penal, direito processual civil, direito do trabalho, direito administrativo, direito internacional, direito tributário, tudo foi criado por grandes mentes de humanos masculinos, mas infelizmente é assim que eu enxergo. Por parte das mulheres não nos dão valoração. Elas acham que o homem, por mais que faça, ele sempre pode realizar mais. É com grande pesar que eu enxergo isso, então. É uma enorme insatisfação, ingratidão e não agradecimento, então. E é por isso que há esse grande abismo entre homens e mulheres. E é como eu falei na live, o futuro para o mundo ocidental eu não enxergo, então. E eu vou dizer para vocês, muitos países vão deixar de existir, porque já é fato notório aí, a natalidade está cada vez abaixando mais. Não dá para você manter um sistema erguido, constituído e instituído somente com a população de idosos e idosas. É impossível. Então o colapso vai se instalar, não tem como fugir disso, tá? Então vou finalizando por aqui e desejo a vocês uma grande terça-feira, que ao assistir meu vídeo gere uma grande reflexão filosófica e pensadora na consciência de cada um de vocês aí.
Tchau.